e em sintonia com nosso anjo guardião e com os nossos mentores. Vamos agradecendo a Deus, ao Cristo Jesus, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Rogamos ao Pai da vida, para que envie para junto de nós espíritos de luz que irão trazer o amparo e a sustentação para que nós possamos realizar mais um culto do Evangelho em nosso lar, com o propósito não só de trabalho para a limpeza e a harmonia do interior de nosso lar e do nosso ambiente de trabalho, mas também buscando nos recursos sagrados do Evangelho a oportunidade de trabalho para a nossa edificação interior. Que o passe seja instrumento divino, recurso que o Pai envia a todos nós através do Cristo Jesus como ferramenta santa, que busca, durante a transmutação de energia, restaurar as nossas forças, alimentar-nos de fé e de esperança, que chega para nós como recurso divino e balsamizante, aliviando todas as dores e curando as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós deixamos para ser imantada receba as energias do mais alto, se transformando no medicamento de tratamento e de cura do corpo e do espírito. Que esta água, recebendo as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se torne também o alimento sagrado do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 31, de ânimo forte. Abaixo uma epístola, fruto de uma carta que Paulo endereça a Timóteo. Está no livro de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas a fortaleza, amor e moderação. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, com ela trazendo o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores. A dor reclama enfermeiro. O desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou
amealhar dons que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Uma bela mensagem, onde Paulo, com muita envergadura moral, com muita propriedade, fala do ânimo forte, necessário a todos nós que desejamos vencer a nós mesmos, vencer as nossas limitações, romper obstáculos para alçarmos voo com equilíbrio rumo à luz tão necessária para o nosso espírito. Muitas vezes nós temos o desejo de concluir alguma tarefa em benefício de nós mesmos, mas colocamos a procrastinação como um obstáculo intransponível para vencer as nossas próprias limitações. Muitas vezes temos a intenção de ajudar o próximo, oferecendo os nossos conhecimentos como ferramenta de auxílio aos nossos irmãos, mas só temos a intenção. Nós não temos o desejo, a fé, a vontade de romper obstáculos para chegar na tarefa bendita de auxiliar ao próximo. Muitas vezes este comportamento advém da ignorância. Muitas vezes desconhecemos que quando nós utilizamos do nosso conhecimento como ferramenta de auxílio ao outro, estamos aprimorando o nosso conhecimento e isso favorecendo a nós mesmos na luta comum, na luta diária, porque todos nós estamos nesta casa de prova e expiação para o burilamento do nosso caráter, para o burilamento, para o encontro das virtudes tão necessárias ao nosso adiantamento do campo moral e espiritual. E quando ele fala estado de ânimo forte, quando ele fala de ânimo forte, o que ele quer dizer com isso? Ânimo forte é aquele espírito de coragem, que carrega com si a determinação e a vontade. Por que Paulo tem tanta propriedade para falar de ânimo forte? Porque Paulo foi um espírito que era perseguidor do Cristo Jesus. Mas a partir do momento que ele fez uma aliança com o Cristo Jesus, ele se tornou aquele espírito de ânimo forte, vencendo todas as provas, todas as suas próprias limitações para prosseguir a marcha, levando a todas as comunidades a palavra daquele Cristo redivivo, levando o bom ânimo para todas as almas, para que não esmorecessem diante das dificuldades, que pudesse uns ajudar os outros, que formassem uma orquestra, onde todas as notas seriam colhidas dos instrumentos que cada um levava consigo, no objetivo de que esta orquestra pudesse ter como maestro maior o Cristo Jesus. E é isso que Emmanuel traz para nós como um convite, que nós busquemos a oportunidade de servir aos nossos semelhantes.
porque uma vez que nós estamos de ânimo forte para trabalhar no campo do voluntariado, nós estamos aprimorando os nossos conhecimentos, buscando em nós princípios e valores que nos edificam espiritualmente, que traz para nós a oportunidade de sermos referência dentro da nossa família, referência de bons princípios, de boa conduta, de moral elevada no nosso trabalho, referência para a coletividade como espírito de ânimo forte, que busca servir aos seus semelhantes e aprimorando diante do trabalho que oferta, aprimorar os seus conhecimentos, enriquecendo os seus princípios e os seus valores. E aqui ele coloca para nós uma pérola que ele diz assim: olha, a ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiro, o desespero suplica orientadores. Ele está dizendo que a terra é um campo bendito, onde todos nós temos oportunidade de servir aos nossos semelhantes. Porque olha, se você alcançou as bênçãos de ser professor, você pode ofertar um pouco do seu conhecimento, auxiliando aqueles que não tiveram oportunidade de alcançar o conhecimento intelectual. Então você pode contribuir tirando os irmãos do campo da ignorância. Se nós temos alguém que reclama da dor, se somos trabalhadores da saúde, temos a oportunidade de auxiliá-los com o auxílio da ciência, da medicina, mostrando os caminhos para que possa ser aliviada a dor dos nossos irmãos. Se nós temos alguém que está em desespero, buscamos ofertar o auxílio, emprestando os nossos ouvidos para que os nossos irmãos possam se aliviar. Temos a prece como grande aliada, temos o nosso colo como berço sagrado, onde através do abraço, sem utilizar palavras, podemos confortar os nossos irmãos. Se somos abastados no campo material, por que não olhar pela necessidade, ofertar o cobertor para quem tem frio, o alimento para quem tem fome, a oportunidade de trabalho para quem está desempregado, a oportunidade da moradia segura para que o pai se sinta aliviado, ofertando aos seus filhos, ofertando à sua prole, tudo aquilo que se faz necessário para alcançar a dignidade humana. Então, não nos faltam ofertas de trabalho, possibilidades para que nós possamos nos ingressar nessa fileira de servidores do Cristo Jesus, fazer parte desta orquestra divina, onde nós vamos contribuir com o Cristo Jesus como instrumentos divinos, fazendo com que a terra seja sempre este campo abençoado, onde nós vamos contribuir, primeiro com nós mesmos, porque fazer o bem faz muito bem. Alimenta-nos de fé, de amor, de esperança, de contribuir para que a terra seja cada vez melhor. Faz de nós instrumentos do Cristo Jesus, unindo povos e nações, trocando conhecimento, levando a cultura para quem precisa de cultura. E desta forma, nós vamos contribuindo com Jesus na melhoria da terra, na melhoria da humanidade. E é por isso que Paulo fala com tanta propriedade quando ele endereça essa carta a Timóteo, do ânimo forte. Mas quem foi Timóteo na vida de Paulo e Paulo na vida de Timóteo? Foram duas almas
que se uniram pelo bem. Paulo tinha por Timóteo o carinho afetivo de pai, e Timóteo tinha por Paulo o carinho afetivo de filho. Então, como Paulo tinha experiência, envergadura moral para falar da necessidade do homem caminhar de ânimo forte, sem esmorecer diante das dificuldades e dos obstáculos, como Paulo foi um dos orientadores de Timóteo, então sempre Paulo escrevia a Timóteo cartas maravilhosas para que Timóteo não desanimasse diante das necessidades, uma vez que Timóteo já tinha testemunhado todas as dificuldades de Paulo, tudo aquilo que Paulo passou. Aliás, eles se conheceram através daquele momento trágico onde Paulo fora apedrejado. E a mãe de Timóteo levou Paulo para casa para cuidar de suas feridas. E Timóteo, como filho único da mãe, ainda muito jovem, se tornou o enfermeiro cuidando da saúde de Paulo. E daí que nasceu essa relação tão profunda, este afeto tão sincero. E é desta relação de amizade que nasce esse afeto verdadeiro de pai e filho. E é por isso que ele sempre alimentava Timóteo com estas cartas, pedindo a Timóteo que não esmorecesse diante das dificuldades, que cobrasse de si todos os dias bom ânimo para prosseguir a marcha. E é isso que ele traz para nós, esta mensagem, para que nós prossigamos a nossa marcha com bom ânimo, olhando sempre para os nossos semelhantes e buscando em nossos irmãos a oportunidade de servi-los a partir daquilo que nós temos em mão, das ferramentas que nós possuímos, daquilo que nós alcançamos no avanço intelectual, moral e espiritual. Então, que não nos falte bom ânimo para a prática do amor, da caridade e da fraternidade. Porque uma vez que nós levamos aos nossos semelhantes o amor, a bondade, a caridade e a fraternidade, estamos levando a eles bom ânimo, para que não desanimem diante das dificuldades, para que se fortaleçam, para que prossigam a jornada, buscando a oportunidade e bênçãos do alto para construir um patrimônio para o espírito de bom ânimo, buscando vencer todos os obstáculos para alcançar a evolução em todos os campos que a alma necessita, a evolução do campo intelectual, moral e consecutivamente espiritual. Por isso é que Emmanuel titula essa mensagem de ânimo forte, ou seja, que nós sejamos espírito de coragem, de luta, de determinação e de vontade. Primeiro para auxiliar a nós mesmos, depois para auxiliar os nossos semelhantes, para que todos sigam a marcha de bom ânimo, enfrentando todas as dificuldades, mas confiantes de que todos nós somos regidos por um maestro maior, que é Jesus, aquele que é o professor de nossas almas, aquele que é o médico dos médicos, aquele que é o nosso pedagogo, o nosso orientador espiritual, aquele que não deixa ninguém à beira do caminho, aquele que une povos e nações, para que todos nós possamos prosseguir a marcha, aquele que é o nosso mestre, modelo e guia, aquele que nos conduzirá até o Pai. São estas as nossas humildes considerações que colocamos nessa mensagem tão importante
importante para a nossa reflexão, para que nós olhemos para nós mesmos de ânimo forte, que nós possamos averiguar em nós a oportunidade de utilizar desta energia, que é um dínamo que está dentro de nós, para de ânimo forte buscar o auxílio que nós temos para levar aos nossos semelhantes. E uma vez que nós servimos aos nossos irmãos com amor, com dedicação, estamos servindo a nós mesmos. E assim, com muito amor, com muita dedicação, vibramos por toda a nossa comunidade, por todos aqueles que moram no mesmo bairro, na mesma rua, por aqueles que avizinham a nossa casa. Vamos vibrar bom ânimo a todas as casas de oração, que elas sejam o nosso porto seguro, que elas sejam para nós escolas de bênçãos e de renovação, para que nós, de bom ânimo, possamos prosseguir a jornada, trabalhando por nós e por nossos semelhantes. Vamos vibrar por toda a nossa família consanguínea, pelos que alcançaram a morada maior, que Jesus os abençoe. Os que estão na morada terrena, que sejamos espírito de bom ânimo para eles, levando a bondade, o amor, a fraternidade e o perdão. Agora apresentamos a nossa família, aqueles que estão sob nossa tutela, aqueles que o Pai nos confiou, que convivem conosco sob o mesmo teto, que sejam, neste momento, amparados pelo Cristo Jesus, que em nossa casa tenhamos sempre o bom ânimo de trabalho, de renovação, de vencer as diferenças, que nossa casa seja o porto seguro para toda a nossa família, que ela seja também escola de bênçãos. Agora nós vamos pedir ao Cristo Jesus para que durante as nossas orações o nosso lar seja renovado, que as energias sejam modificadas, que possamos alcançar em cada cantinho da nossa casa energias de renovação, de paz, de harmonia, de recomeço. Que todas essas energias alcancem cada cantinho do nosso quintal, que sirvam as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Vibramos paz, luz, amor, bondade, fraternidade e bom ânimo para o nosso ambiente de trabalho, para que nós possamos conviver em paz e em harmonia com todos os nossos companheiros de jornada, que tenhamos bom ânimo para auxiliar os nossos irmãos em todas as necessidades, auxiliando principalmente aquele irmão de mais difícil convivência no trabalho. Vamos vibrar paz, luz e harmonia para toda a nossa família universal. E é chegado o momento sagrado do passe. Que Jesus derrame sobre nós, sobre a nossa família, as energias sagradas do passe, que elas sejam renovadoras de nossas forças, que estas energias cheguem para nós, trazendo bom ânimo, preenchendo o nosso coração de fé, de amor e de esperança, curando todas as feridas que nós carregamos no nosso corpo e no nosso espírito, nos renovando enquanto almas que precisam prosseguir a marcha, caminhando no bem pelo bem, trabalhando por si e pelos seus semelhantes. Que a água que nós colocamos para ser imantada seja abençoada neste momento, que através de suas partículas receba as energias do plano maior em comunhão com as energias primárias da Terra, se tornando nesta fonte inesgotável de recursos que alimentam o nosso corpo e o nosso espírito. Vamos, neste momento, pedir a Jesus que esteja conosco quando nós vamos buscar nos recursos sagrados da oração e da vibração a oportunidade de adentrar em todos os lares. Jesus, abençoa
os lares que padecem pela dor da enfermidade dos seus entes queridos, que o passe seja um instrumento de tratamento e de cura destes nossos irmãos. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela dor do luto, que a oração seja a ferramenta sagrada para preencher de luz os corações que choram pela partida do seu ente querido. E que essas pessoas que retornaram à casa maior sejam acolhidas com amor na casa do Pai. Vamos pedir a Deus e a Jesus por todos os lares que foram desfeitos pela discórdia, pela ganância, pela maledicência. Jesus, renova o ânimo destas famílias para que busquem nos princípios sagrados do amor, da fraternidade e do perdão, reconstruir os laços de amor, fortalecendo os laços consanguíneos que o Pai assim determinou. Jesus, abençoe as famílias que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da casa, da moradia segura para sua família. Que as mãos humanas, dotadas de bom ânimo, de amor, de fraternidade, auxiliem estes irmãos que passam por esta prova tão difícil. Que sejam assistidos nas suas necessidades materiais e espirituais. E agora nós pedimos por toda a nossa família universal. Abençoa, Jesus, para que sejamos um só povo, uma só nação, que tenhamos bom ânimo uns para com os outros, que possamos alimentar os nossos irmãos de fé, de amor, de luz e de esperança, levando a assistência, seja ela material ou espiritual, àqueles mais necessitados. Abençoa, Senhor, os irmãos que passam pelo horror da guerra, que traz tanta dor, tanto sofrimento, tanta doença, tanta fome, tanta miséria. Compaixão, Jesus, por estes irmãos, preencha-os de bom ânimo para não desanimarem diante das dificuldades que enfrentam para prosseguirem a jornada. Jesus, tenha compaixão e caridade por estes mandatários que, para alimentar a sua ganância, o seu orgulho e a vaidade, são aqueles que promovem a guerra. Interceda por eles junto ao Pai. Ilumina estes corações que neste momento estão endurecidos, estão doentes, que sejam curados para que a paz possa ser restabelecida na terra. E neste momento vibramos paz e luz para a nossa pátria, para o nosso povo, para a nossa nação. Pedimos pelo nosso mandatário maior, pelo mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoa, Jesus, todos os poderes que foram constituídos para atender às necessidades do nosso povo. Jesus, esteja conosco neste momento, quando nós pedimos ao Senhor para que chegue até o Pai a oração que nós estamos ofertando, que é a oração do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe. E aos tarefeiros de luz que vieram trazer o amparo e a sustentação
para mais este culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.